Presidente, gravação iniciada. Muito obrigada. Retomamos a sessão da tarde do dia 27 de janeiro de 2021. Primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Butamino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Viviane Velote Meira. Nós tivemos uma interrupção técnica, então eu vou só repetir aqui a conclusão, para que fique gravada, dos votos dos itens 58 e 60, e vou confirmar pegar o voto da doutora Sabrina. Por favor, doutora Sabrina. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Então, nos itens 58 e 60, a decisão foi por maioria de votos para dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o julgamento dos itens 58 e 60. E agora, eu peço, por favor, o apoio verifique o patrono do próximo item, que é o 110, o doutor Carlos Leonardo Brandão. Ele está presente? 110? Não é 110? Eu estou... 111. Isso. 110 e 111. 110 e 111, isso. Doutor Carlos Leonardo, ele está presente? Ok, presidente, eu farei a convocação. Está presente. Muito obrigada. Itens 110 e 111 da pauta, doutor Carlos Leonardo. Seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Salvador, já estão na pasta? Item 110 e 111 da pauta, doutor Carlos Leonardo. Seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Os dois são iguais, eu pediria a gentileza que abrisse o 111, que é final 2003 e 28. Nós vamos jogar os dois juntos, Salvador? Sim. Patrono convocado, presidente. Muito obrigada. Salvador, seu som está baixo. Continua abaixo. É para abrir o de final de 2003, 28, Salvador? Isso. Melhorou o som? Melhorou. A sua aparência continua ruim, mas o som melhorou. Doutor Carlos Leonardo? Boa tarde, pois não. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, doutor. Nós vamos, então, iniciar o julgamento dos itens 110 e 111 da pauta, cuja recorrente é Bracel Bahia Specialty Celulose, de relatoria do Dr. Salvador Cândido Brandão Júnior, e nós temos aqui o patrono, Dr. Carlos Leonardo Brandão Maia, que vai sustentar, certo, Dr. Carlos Leonardo? Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Doutor Carlos Leonardo? Oi, vocês me ouvem? Sim. Agora sim. Então vai sustentar, certo? Se não sabe. Vou acompanhar. Vou sustentar. Obrigada. Então eu passo a palavra ao doutor Salvador, o relatório, quando estiver pronto, por favor. Então, o caso aqui é o seguinte, ele é um pedido de ressarcimento, né,
daquela lei de crédito presumido de IPI, em razão das exportações, né, para fim de ressarcimento do PIS e COFINS que incidiu durante a cadeia. Lei 9363. O contribuinte ele apresentou o pedido com um cálculo sobre aquele regime alternativo instruído pela Lei 10.276 de 2001. No primeiro momento, esse aqui é o terceiro trimestre de 2002, e o outro processo da pauta, que é o 110, deixa eu só ver de qual o período que ele é. Segundo trimestre. Ele é o terceiro trimestre, isso. Então, esse que a gente está jogando agora é o terceiro trimestre, e o 110 da pauta. Desculpa. Para mim está marcando o terceiro trimestre também. 2003-72. 111 é segundo trimestre e o 110 terceiro, conselheiro. Isso, eu abri o arquivo errado aqui. Peraí. Vocês conseguiram abrir o arquivo? É o 2003-28, né? Esse aqui é o segundo trimestre, isso. Então, o que muda são os trimestres, tá? Esse que a gente está analisando agora é o segundo trimestre de 2002. No primeiro momento, então, houve um tratamento manual desse CredCom, e a fiscalização pediu alguns documentos, pediu livro de apuração do IPI, pediu nota fiscal, enfim, diversos documentos. E ele apurou um crédito. Ele apurou um crédito de, não sei se eu coloquei aqui, de 203 mil, se não me engano. Ele chegou num montante que era inferior ao montante pleiteado. O contribuinte pediu 553 e a fiscalização apurou 203 mil. Quando foi para a DRF para emitir o despacho decisório, a DRF negou a totalidade do crédito, indeferindo o pedido de ressarcimento, sob o argumento de que no livro de IPI ele não tinha escriturado os créditos presumidos lá no campo adequado de outros créditos. Então, veja, a fiscalização auditou os livros contábeis, auditou a escrituração fiscal do contribuinte, diversos documentos, e chegou num valor. E a própria fiscalização disse, olha, ele não escriturou no livro de IPI esse crédito, e aí, com isso, ele fez uma auditoria com base em outros documentos. Quando chegou na DRF, a DRF falou assim, olha, como não está escriturado no livro de IPI, eu não posso reconhecer crédito nenhum e defiro o pedido de ressarcimento. Veio para a manifestação de conformidade, a manifestação de conformidade foi julgada improcedente pela DRJ, mantendo o despacho decisório. Quando veio para o CARF, teve uma resolução. Essa resolução ela devolveu os autos para a unidade de origem para a realização de uma diligência observando 2 pontos, né? O primeiro ponto diz respeito à eleição da forma de cálculo do crédito presumido de IPI. Tanto na DRF quanto no DRJ foi afirmado de que o crédito de IPI era do trimestre em referência e cujo julgamento tem uma instrução normativa que dizia o seguinte, olha, no último trimestre do ano anterior, ou seja, aqui estamos em 2002, então no quarto trimestre de 2001, você tem que apresentar uma DCTF dizendo qual vai ser a sua opção do crédito presumido de IPI para o ano seguinte. E o contribuinte, nesse quarto trimestre de 2001, tinha aderido à opção da Lei 9363. Só que o pedido de ressarcimento estava com base na Lei 10.271, né? 276. 276, que tem um regime de apuração um pouquinho diferente, admite inclusive energia elétrica, né? Diferente do regime da 9363. Então foi baixado uma diligência para confirmar essa informação, porque se fosse confirmar essa informação, você teria que reapurar os créditos com base na Lei 9363. E o segundo ponto é sobre o crédito do insumo madeira. A fiscalização, quando ela fez a auditoria, ela disse que estava glosando todo o crédito presumido calculado com base na compra de madeira para fazer a celulose, porque não haveria a prova, não haveria nota fiscal dessas compras de madeira. Todas as notas fiscais das compras de madeiras foram trazidas na manifestação de conformidade.
E a DRJ não analisou, porque a DRJ manteve o entendimento de que precisava ter a escrituração do crédito presumido no livro do IPI. Então, nem analisou as notas fiscais de madeira. Então, o CARF mandou fazer essa diligência para confirmar essa opção do contribuinte pela Lei 9363, para refazer os créditos, se fosse o caso, e para incluir no crédito as notas fiscais de madeira. Tá? Então, teve um retorno do relatório de diligência, está nas folhas 789 e 799, confirmando essa opção pela Lei 9363 e refazendo os cálculos com base nos livros e na contabilidade e nas notas fiscais, com base nessa lei. Eu creio que se eu aprofundar mais no relatório, eu vou jogar então nos argumentos da contribuinte, então eu passo a palavra, presidente. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora ao patrono para sua sustentação. São 15 minutos para cada processo. Pode ser 15 minutos. Boa tarde, conselheiros. Eu acredito que a gente nem demore esses 15 minutos para os processos. Eu queria só destacar alguns pontos que já foram até citados pelo conselheiro relator. O que acontece? Esse processo originalmente foi um pedido de ressarcimento de IPI, como ressarcimento de PIS e COFINS. A DRJ, ela negou o pedido, se prendendo à formalidade, à apresentação dos créditos na declaração do IPI. E no julgamento do recurso voluntário, na sessão que foi realizada, teve essa conversão em diligência, e na própria diligência foi consignado que existia um crédito de IPI para os dois processos. Um processo de 203 mil, aproximadamente, e o outro processo de 472 mil. O que nós já entendemos que seria razoável ser mantido o entendimento no sentido de ausência de escrituração impedir o direito ao crédito, ao direito à compensação. Observam-se, inclusive, a verdade material. A própria fiscalização, quando foi feita a diligência, ele trouxe a legislação de regência, ele falou qual era o período apurado, ele entendeu que seria aplicável a 9363 e a portaria 38 e 97, e que ali não teria um impedimento que foi tratado até pela DRJ da falta de aproveitamento do crédito pela ausência de escrituração da IN 210 de 2002, até porque a IN era posterior à compensação realizada. Como já demonstrado nos autos, o direito da recorrente ao crédito é do regime jurídico da 9363, o que inclusive foi confirmado pela diligência e foi apurado o crédito. A empresa é produtora e exportadora de celulose, de pasta de celulose, ela faz jus ao direito ao crédito, sem nenhuma dúvida. Esse ponto do direito ao crédito não é discutido nos autos, o que é discutido é uma mera formalidade. E se prender a essa formalidade seria, inclusive, tirar um direito ao crédito pelo motivo que foi feito originalmente. A intenção da norma é desonerar essas operações de exportação, é estimular a exportação. E uma mera formalidade, que é o que hoje é discutido, seria impedir o direito ao crédito simplesmente por uma falha, e aí nós reconhecemos a falha, no momento da escrituração do livro de IPI. Mas existem vários outros documentos, as DCTFs indicam os valores, as notas fiscais foram juntadas aos autos comprovando essas aquisições de materiais. Então, tem diversos outros meios, tem várias outras formas de apurar esse crédito, tanto é assim que isso foi feito pelas diligências realizadas no processo. Então, a nossa intenção, em verdade, é que seja efetivamente reconhecido o direito ao crédito, como já foi na diligência. Não é a falta de uma declaração, a falta de um item na declaração, na verdade, que poderia afastar totalmente o direito ao crédito.
Se nós verificarmos na portaria que era vigente à época, a portaria 38 e 97, não tem nenhuma previsão expressa que diga que você tem que escriturar o crédito presumido de IPI para dar direito ao crédito. Todos nós sabemos que a escrituração deve acontecer, a empresa não está afastando a sua obrigação de escriturar os créditos de IPI, mas reconhece que houve uma falha nesse item específico e tem outros meios para reconhecer o seu crédito, como ela mesma levantou anteriormente, e foi confirmado pela diligência. Então, a nossa intenção com o recurso é que seja observado a verdade material dos autos e que seja reconhecido, inclusive, o crédito que a própria diligência fiscal foi hábil a apurar. Então, com base nessas razões, conselheiros, nós pedimos o deferimento do pedido de restituição e a homologação das compensações até o direito ao crédito que foi apontado nos autos. E, sendo essas razões, estou à disposição, se houver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional a ser apresentado para os senhores. Muito obrigada, doutor Carlos Leonardo. Alguma dúvida ou podemos passar para o voto? Podemos passar para o voto, por favor? Os dois processos eles foram juntos para o CARF e na mesma oportunidade foi baixado em resolução, então a diligência foi realizada em conjunto para os dois processos, tá? E o resultado foi o mesmo. Então, em preliminar, a recorrente ela alega uma nulidade da decisão de piso, porque ela alega uma inovação no argumento jurídico. Porque a DRJ falou que a exigência da escrituração do livro já continha desde a IN 210 de 2002, que estava vigente na data do protocolo do pedido de ressarcimento, que é fevereiro de 2003. E a contribuinte disse que isso era uma inovação, que não constava no despacho decisório, mas constava no despacho decisório. Já havia mencionado essa menção de que a IN se aplica a IN vigente se aplica àquela vigente na data do protocolo, então não há inovação nenhuma, eu afasto essa nulidade. Então, a relação ao mérito, a controvérsia está na análise da imprescindibilidade ou não do registro desse crédito presumido no campo outros créditos do livro de apuração de IPI para fim de aproveitamento do crédito. A contribuinte, ela produz um produto que ela não consegue aproveitar esse crédito de IPI, porque ela é exportadora, ela exporta esses produtos, e no mercado interno, quando ela vende, esse produto está com a alíquota zero. Então, isso foi reconhecido pela autoridade fiscal lá no início, quando fez a auditoria. Ela mesma já disse no termo de verificação fiscal esta característica da operação da contribuinte. Então, foram analisados diversos documentos contábeis fiscais, bem como o processo produtivo da contribuinte, e o auditor afirmou que a contribuinte produz pasta química de madeira para dissolução de celulose, classificada na NCM e tal, produto sujeito à tributação do IPI com alíquota zero. Motivo pelo qual é que eu grifei, tá? Coloquei em itálico, porque são as palavras do auditor fiscal lá no início, tá? Motivo pelo qual não tem como utilizar o benefício do crédito presumido por meio da compensação do IPI. Então, qual que é a lógica de você escriturar o crédito de IPI no livro? Porque você só pode pedir ressarcimento ou usar em compensação quando você esgotou todas as possibilidades de dedução dos créditos e débitos do IPI. Então, a IN ela é clara em dizer que, no final do trimestre calendário, se depois de tentar utilizar com os débitos próprios, ou tentar utilizar, inclusive, com débitos de filiais, e ainda assim sobrar um saldo credor, você pode utilizar isso como um ressarcimento ou compensação. Então, a utilidade do livro de apuração é justamente mostrar para o fisco que há um excesso. Aqui, no caso, há um excesso porque o produto que ele vende tem uma tributação sujeita à alíquota zero. Então, a fiscalização afirmou também que foi analisada a escrituração dos livros fiscais, registro de entrada, saída, apuração do PI, e não constatou irregularidade relativa aos valores escriturados nas entradas, saídas e na própria apuração do imposto. Mas observou que o crédito presumido apurado não foi registrado no livro de apuração. Desta forma, procedeu a auditoria para a apuração do crédito presumido, seguindo as disposições da IN 69 de 2001, analisando o demonstrativo de receita bruta de exportação, os consumos de insumos, tendo como fonte de referência os livros, balancetes, ficha do razão,
registro de apuração do IPI, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída para o exterior, livros de registro de entrada e saída, disponibilizados pelo contribuinte, além do demonstrativo de apuração do crédito presumido, para concluir pela glosa dos créditos sobre a aquisição do sulfato de sódio, por ser um produto que era proveniente de importação, e o crédito é admitido quando o insumo é comprado no mercado interno, bem como o insumo madeira, por não ter sido apresentada as notas fiscais de aquisição. O contribuinte nem contesta essa questão do sulfato aqui, tá? Dessa questão do produto importado. Isso nem faz parte da controvérsia. Foi glosado e está definitivamente glosado. A controvérsia está aqui em saber se é necessário, absolutamente necessário, esse requisito formal de ter o registro no livro de apuração, ou se pode, por outros meios de prova, apurar esse crédito, inclusive a apuração desse insumo madeira que foi adquirido no mercado interno. Então, concluir um crédito presumido de IPI para o primeiro trimestre de 2002 é no valor de tal, ele fez uma apuração para vários trimestres, né? Então ele disse quais eram os valores. O segundo trimestre, que é esse processo que nós estamos analisando, ele reconheceu um valor de 203 mil. Mas quando chegou no despacho decisório, a delegacia de origem, ela não acatou o termo de verificação fiscal e entendeu por indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar as compensações, tendo em vista que os créditos presumidos não foram registrados no livro de apuração. E isso representaria uma ofensa frontal à IN 210 de 2002, vigente na data da formalização do pedido de ressarcimento. Aqui eu copiei um trecho da delegacia. Aqui já passo para o meu voto, então. Eu discordo do posicionamento da DOTA DRF e o acordo da DRJ deve ser reformado. A necessidade do registro dos créditos presumidos do IPI presta-se para o controle dos créditos e sua dedução com o IPI, mas não significa que não exista outras provas admitidas em direito para a prova do crédito. Quanto a isso, já expressei meu entendimento no acordo número tal. De acordo com o despacho decisório, o crédito presumido de IPI apurado pela recorrente não foi reconhecido tão somente pelo fato de os créditos não terem sido escriturados no livro, nos termos da Instrução Normativa número 21 de 97 ou Instrução Normativa 210 de 2002. Digo tão somente não é porque estou desprezando a forma, não, tá? Porque esse foi o único argumento da DRF, e que poderia ser objeto de um auto de infração por descumprimento de obrigação acessória até, mas não para indeferir o ressarcimento. As formalidades e as obrigações acessórias são importantes e necessárias para instruir o fisco sobre as operações do contribuinte no interesse da fiscalização e da arrecadação, nos termos do artigo 113 do CTN. Entendo não ser o livro de apuração a única obrigação acessória para tanto, não sendo a obrigação necessária para a demonstração do crédito presumido de IPI. Mesmo tendo em mãos diversos demonstrativos de apuração, livros contábeis, demonstrativos das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, demonstrativo de receita bruta, da exportação, dos insumos consumidos no processo produtivo, tendo como fonte os livros e balancetes fiscais, livro-razão, registro de apuração do IPI, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída para o exterior, livros de registro de entrada. Veja que quanta prova que ele tinha em mãos para ser analisada e lá no termo de verificação fiscal foi analisado. O despacho decisório não discutiu o crédito, mas sim a falta de escrituração dos créditos presumidos no livro de apuração, conforme previsão da referida IN 210 em vigor no momento da transmissão da DECOMP. O registro dos créditos presumidos de IPI no livro de apuração é uma questão formal, importante para o controle dos créditos, mas o direito surge com a exportação de produtos industrializados com atendimento das regras vigentes na Lei 9363 ou Lei 10276. Assim, uma vez demonstrado o crédito presumido por outros instrumentos de prova, como contabilidade, nota fiscal, de entrada, de saída, exportação, deve-se reconhecer o direito do crédito, como feito pelo R-agente fiscal no termo de verificação fiscal. Assim, o livro de apuração não é constitutivo dos créditos. O direito de crédito decorre da prática dos fatos previstos em lei como necessários para a apuração. O crédito presumido de IPI foi instituído pela Lei 9363 como forma de ressarcir o PIS e a COFINS, na época acumulativos, sobre as aquisições de produtos intermediários, matéria-prima e material de embalagem utilizado na industrialização de produtos que tinham como destino a exportação ao exterior. Como medida de estímulo às exportações e desoneração da cadeia produtiva dos produtos exportados, o legislador criou um incentivo para retirar da cadeia produtiva exportadora os tributos que a oneraram. As contribuições eram cumulativas, sem possibilidade de ressarcimento das próprias contribuições, tampouco a escrituração de crédito de PIS e COFINS. Criou-se, então, um método de cálculo, inicialmente por um percentual,
sobre as compras do produto intermediário, matéria-prima, material de embalagem, utilizadas na administração de produto exportado, como forma de ressarcir esse PIS e COFINS em tais compras, apurando-se um montante que seria tratado como um crédito presumido de IPI, tributo que é não cumulativo, para que esse foi um mecanismo criado para que esse tributo fosse ressarcido de alguma forma. Como no fim de cada trimestre calendário o crédito presumido ainda fosse excedente, admite-se a compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal ou mesmo o ressarcimento em dinheiro. Alguns anos mais tarde foi publicada a Lei 10.276 de 2001, criando uma alternativa de apuração dos créditos presumidos de IPI, apurando ainda sobre o valor de aquisição do produto intermediário, matéria-prima, material de embalagem, mas incluindo-se também a energia elétrica e os combustíveis, aplicando uma fórmula de cálculo prevista em seu anexo. Pois bem, para sistematizar a demonstração desses créditos e possibilitar o controle das compensações, inicialmente era necessária a sua escrituração no livro de apuração como crédito presumido. A Instrução Normativa de 21 de 97 já previa essa necessidade, essa escrituração no livro de apuração de IPI, no artigo 11, onde dizia que o crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS da COFINS, deveria ser escriturado no item número 05 do quadro demonstrativo de créditos do livro de apuração. Posteriormente, essa instrução normativa foi revogada pela IN 210 de 2002, a qual previu nova sistemática de aproveitamento dos créditos. Assim, após a utilização dos créditos presumidos de IPI com débitos do próprio imposto, em todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, caso tais créditos ainda fossem excedentes no final do trimestre, seria possível ressarcimento ou compensação. Então, a utilidade de ter isso registrado no livro é que fica facilmente demonstrado os créditos excedentes, né, após todas as deduções possíveis. E esse crédito excedente seria objeto de pedido de ressarcimento ou uma compensação. Aqui eu transcrevo, então, a norma vigente na época. Então, após a compensação, após o constatado o excesso de crédito ao final do trimestre calendário, o contribuinte tinha que apresentar uma DCTF, informando esses créditos, e somente após a apresentação dessa DCTF que ele poderia fazer o ressarcimento ou a compensação. Então, eu grifei até aqui os dispositivos, né, os créditos têm que ser estruturados no livro de IPI, pode ser transferido para outro estabelecimento da mesma contribuinte, caso ainda tenha um excesso, ele pode ser objeto de ressarcimento. Tá? Aí ele vem aqui no final, no parágrafo 4. Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso 1º, somente poderão ter seu ressarcimento requerido à Secretaria, bem assim serem utilizados na forma prevista do artigo 21 da Instrução Normativa, que é a compensação, após a entrega pela pessoa jurídica da DCTF. Depois foi criado como chama? Aquela declaração de compensação de crédito presumido, DCP. Depois foi criada a DCP. Então, note o funcionamento da apuração dos créditos. Os créditos de IPI, sejam eles básicos, sejam presumidos, são apurados e escriturados no livro de apuração, conforme estabelece o artigo 14, reto transcrito, para abater dos débitos do próprio imposto. Após o término do período de apuração, caso exista crédito remanescente, escriturado no livro, poderá ser transferido para outro estabelecimento para abater com débitos do próprio IPI, desde que os créditos remanescentes sejam créditos presumidos desse IPI de que estamos tratando. Caso ainda exista saldo remanescente no fim do trimestre, ele pode ser objeto de ressarcimento ou compensação. Neste caso de ressarcimento ou compensação, só pode haver o requerimento de ressarcimento ou declaração de compensação dos créditos presumidos de IPI após a entrega do CPF, conforme o parágrafo 4º. A recorrente apresentou a CPF antes do pedido de ressarcimento, tanto que é analisada e comentada no TVF e no despacho decisório. Veja que o tratamento da IN sobre a apuração dos créditos presumidos de IPI no livro tem a função de mero controle para fins de identificar a existência do crédito presumido e o quanto foi utilizado para abater de débito próprio. No entanto, para fins de ressarcimento ou compensação, o que permite o aproveitamento é a entrega da DCTF, na época. Tanto o registro de apuração, o livro, né, o de apuração, é para fins de controle, que uma vez entregue a DCTF e realizado o pedido de ressarcimento, o artigo 15 estabelece o dever de estornar os referidos créditos presumidos na escrita fiscal, na proporção do valor do pedido. O que se extrai desse regulamento é o seguinte: se escriturados os créditos presumidos de IPI no livro, uma vez transportados para o CREDICOMP, para utilização em ressarcimento ou compensação, deve-se estornar na mesma quantidade os créditos presumidos. Se não houver a escrituração dos créditos, a consequência é a desnecessidade de estorno, já que eles já nem estão lá escriturados.
Se não estão escriturados, não precisam ser estornados, mas isso não afasta sua possibilidade de apuração e demonstração para requerer o ressarcimento ou compensação, pois o que dá direito ao crédito é ter praticado as operações previstas em lei, e não o registro no livro. Para o crédito presumido de IPI, portanto, embora a forma de aproveitamento inicie-se com o lançamento no livro, esse procedimento não é o essencial para que se peça o ressarcimento ou compensação. Isso porque, ao escriturá-lo e pedir a compensação, tal valor é neutro, pois ele deve ser estornado no livro de apuração. Assim, não é o caso de aplicação do artigo 195 do IPI, que a própria diligência falou que ele não estava dispensado de escriturar o livro. Ele tem o livro de apuração. Ele cumpre essa obrigação acessória. É que falta uma informação nesse livro, que é o crédito presumido do IPI. O que é preciso verificar é se o contribuinte escriturou todas as suas operações, créditos básicos, no livro de apuração e se existe saldo devedor. Pois, caso exista saldo devedor no livro de apuração, primeiro é preciso abater o crédito presumido com estes débitos, sendo passivo de ressarcimento apenas o saldo remanescente no fim do trimestre. Este é o objetivo em ser prudente a escrituração dos créditos no livro de apuração, para controle e evitar prejuízos ao fisco. No entanto, não é requisito necessário para apuração e provedimento do crédito presumido nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação. Assim, uma vez demonstrado que no livro de apuração foram escriturados os créditos básicos do imposto e existe saldo credor, sem computar créditos presumidos, é possível concluir que há um excesso de créditos e que, se fossem escriturados os créditos presumidos, também haveria saldo credor. Analisando a escrituração de apuração do IPI juntado aos autos durante o procedimento de fiscalização e analisado no termo de verificação, percebe-se a existência de saldo credor em todo o período do segundo trimestre de 2002, mesmo sem ter escriturado o crédito presumido de IPI. Isso porque a recorrente produz pasta química para dissolução de celulose, que é um produto tributado à alíquota zero. Então, eu coloquei um exemplo aqui do primeiro decêndio de abril de 2002. Veja que ele só tem crédito, né, das operações básicas, ele não tem nenhum débito. No quadro resumo, que está lá embaixo, que é o terceiro quadrinho, tem aqui o total de débito zero, o total de crédito, então ele sempre acumula crédito, porque a saída dele ou é exportação, ou é no mercado interno com a alíquota zero. Percebendo-se a possibilidade da prova do crédito presumido por documentos contábeis e fiscais, o CARF baixou os autos em diligência, conforme o despacho número tal, para fins de apuração do crédito conforme documentos analisados pelo agente fiscal no termo de verificação, mas orientando o cálculo pelo método previsto na Lei 9363, considerando ainda as notas fiscais de aquisição de madeira apresentadas na manifestação de conformidade. Isso porque, como o próprio despacho decisório ressaltou, a recorrente informou equivocadamente que o regime de apuração do crédito presumido para o segundo trimestre era do regime alternativo da Lei 276. No entanto, a opção formalizada para todo o ano calendário de 2002 era o da Lei 9363. Então, conforme o relatório fiscal, o agente fiscal asseverou, relatório de diligência, né? O agente fiscal asseverou que deve ser mantida a glosa dos valores correspondente ao insumo sulfato de sódio, porque é um produto importado, bem como deve ser promovida a glosa dos valores correspondente à energia elétrica e combustíveis, porque eles não se enquadram como matéria-prima ou como intermediário no regime da Lei 9363. Com isso, elaborou o seguinte apuração do crédito presumido. Ele fez a apuração, tá? A diligência fez toda a apuração do crédito do segundo trimestre. Também, sobre os critérios da Lei 9363, elaborou um demonstrativo distinto para os cálculos do crédito presumido de IPI, referente à nota fiscal de aquisição de madeira, constante dos autos. Aqui ele fez uma outra tabelinha só para madeira, tá? Que tinha ficado de fora, porque lá na origem não tinha nota fiscal, mas como foi apresentado em manifestação de conformidade, foi refeito o cálculo. Então, em resumo, a fiscalização apurou um crédito de R$ 472 mil de crédito presumido de IPI para o segundo trimestre. Os cálculos não foram contestados pela recorrente. Percebe-se que, mesmo sem o registro dos créditos presumidos de IPI no livro de apuração, foi possível, com a análise de outros documentos contábeis e fiscais, o que foi possível a sua apuração, né? Foi possível a sua apuração com a análise de outros documentos contábeis e fiscais, o que demonstra que o registro de crédito no livro representa um facilitador para o contribuinte, mas não um elemento imprescindível. Assim, deve-se acatar os cálculos dos créditos presumidos de IPI, realizados pela unidade de origem de diligência fiscal de folhas números tais, que é aqui o relatório da diligência, para reconhecer os créditos presumidos até o limite do pedido de ressarcimento. Quanto aos demais pontos, como ofensa à legalidade, irretroatividade e a isonomia, entendo que os argumentos não merecem guarida. As instruções normativas em nada extrapolam as determinações legais
e nem são retroativos, pois vigoravam com o mesmo teor de normas que vigiam na época do fato julgador dos créditos, exigindo o controle dos créditos no nível de apuração. Também não há ofensa à isonomia e estou de acordo com a R decisão de piso, aqui eu copio o trechinho da R decisão de piso. Quanto à utilização dos créditos em outros períodos, ele fala isso, né? Ele utiliza como argumento de que em outros trimestres, como 2003, 2004, ele também tem crédito presumido de IPI acumulado e que, de ofício, ele pedia para a unidade de origem trazer esses créditos para o período de apuração agora para o abatimento. Eu entendo que isso é impossível e eu nego o provimento a esse ponto, tá? Cada pedido de ressarcimento é um processo autônomo que terá sua análise pela administração tributária, não sendo possível ao julgador administrativo importar créditos de outros períodos para utilização em pé de compra. Esses períodos já estão sendo analisados em outros pedidos de ressarcimento e compensação apresentados pela contribuinte, tá? Em relação à correção monetária, aqui eu estou dando provimento, tá? A correção monetária, o assunto já era entendimento pacificado do STJ, em sede de recurso repetitivo, mas atualmente é objeto de súmula recente do CARF, tá? Foi publicada com efeito vinculante em 18 de dezembro de 2020, a súmula 154, dizendo da constatada oposição ilegítima ao ressarcimento do crédito presumido de IPI, a correção monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido da contribuinte. Então, aplico a taxa Selic, neste caso, conforme a redação da súmula. Isso posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, reconhecendo-se os créditos presumidos de IPI em diligência fiscal. Vou colocar aqui o número das folhas, tá? Folhas 789 e 799, devendo ser corrigidos nos termos da súmula 154 do CARF. É o meu voto. Para os dois processos, tá? Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma questão? Podemos votar? Doutora Ari? Muito bom, Salvador. Parabéns. Eu acompanho o relator. Obrigada. Só para lembrar, nós estamos votando em conjuntamente os itens 110 e 111. Doutor Marcel? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Eu amo a divergência que eu acho que está prevista na própria Lei 9.363, na Instituição Normativa da Receita Federal. A escrituração do livro é imprescindível para a restituição / compensação desse ressarcimento. Aliás, esse foi o entendimento também dessa mesma turma aqui, em dezembro de 2019. Então, apreciar um julgamento aí que parece que a doutora Semires foi a relatora. O fundamento foi exatamente isso, que a escrituração, inclusive, não só dos créditos, mas do estorno, é imprescindível. Então, por conta dessas exigências legais, eu nego o provimento. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Nesse caso aqui, feita a diligência com outros documentos adequados, eu acho que é possível. Lá no meu caso era outro problema, né? A gente não tinha o outro arcabouço do documento como aqui, muito menos feita diligência em que está atestado pela autoridade na origem o valor do crédito. Então, eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nos itens 110 e 111, a decisão é por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Só para a Semiramis colocar na ata, eu coloquei aqui no dispositivo que deve ser reconhecido o crédito com base na diligência, coloquei o número das folhas, tá? Então, estou copiando de novo lá na pasta Eu T. coloquei entre parênteses e folhas 789 e 789. Então tá bom. Tem mais alguma coisa que você... Não, é só isso. Só isso. Então não precisa não. Já coloquei. Ótimo.
Então, concluímos a votação dos itens 110 e 111. Agradeço a participação do Dr. Carlos Leonardo. Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Ana, Sim, doutora. nós temos a presença do Dr. Edmundo. Item 113. Item 113. Foi retirado de pauta, não Foi foi? retirado. Sim, foi retirado, doutor. É 121 e 122 agora, né? Desculpe, é Dr. Marcelo. Não, doutor Marcelo não se Não, sou encontra. eu. Doutor Marcelo não se encontra na sala do item 121, somente 122 a doutora Fernanda. Ok, podemos passar para o 122, doutor Salvador? Sim, quando falou o doutor Marcelo, eu achei que era o Marcelo, nosso amigo conselheiro. Não. Então, por favor, Inclusive, se escondeu ali. convoque a doutora Fernanda Rocha Taboada. Ok, presidente, farei a convocação. Muito obrigada. É o Salvador de novo? Agora, o prêmio Salvador. Para sua tristeza. Seria o Salvador e eu acho, mas eu não tenho sustentação. Item 122 da pauta, doutora Fernanda, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Ai, meu Deus do céu. Ô Marcelo, Item seu áudio está 122 aberto. da pauta, doutora Fernanda, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Boa tarde, senhores. Boa tarde, doutora. Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. A senhora vai acompanhar o item 122? Exato. Fazer sustentação também. Não, na verdade, é só acompanhamento. Eu só queria fazer um pequeno esclarecimento. Esse processo, ele foi incluído num parcelamento, débito residual. Eu acredito que haja uma petição de desistência juntada aos autos, e isso foi esclarecido, inclusive, em memoriais. Então, somente um esclarecimento de matéria fática para que seja considerado, enfim, nessa avaliação, porque houve desistência do recurso apresentado. Ok, obrigada, doutora. Então, vamos iniciar a votação do item 122, a recorrente a COPEN, monomeros especiais, relator doutor Salvador Cândido Brandão Júnior. Nós temos a presença da patrona, que vai ser acompanhada, doutora Fernanda Rocha Taboada. Doutor Salvador, quando estiver pronto, por favor. Tá. São embargos inominados, né, apresentados pelo conselheiro, porque o que aconteceu? É uma questão de crédito, se eu não me lembro bem. Alguns meses antes do julgamento do recurso voluntário, a contribuinte ela apresentou um pedido de desistência do recurso, porque para aquele débito remanescente que ficou ali em aberto, ele aderiu ao parcelamento incentivado, né, do refis, da lei 11, da prorrogação lá da lei 11.941. Quando foi para o CARF não viu essa petição e julgou o mérito. Inclusive, deu provimento parcial, inclusive. Quando foi para a unidade de origem para liquidar o processo, a unidade de origem apresentou uma petição dizendo, olha, tem uma petição de folhas número tais em que a recorrente desistiu do processo. Então, eu queria... deixa eu ver como que ele coloca aqui. Houve desistência da discussão administrativa, o que deveria ter acarretado não conhecimento do recurso voluntário. Então, o Indelei, quando ele foi analisar essa petição da Receita Federal, ele opôs esses embargos inominados aqui, né, por lapso manifesto, diante da ausência de apreciação desse pedido de desistência. Eu posso passar o voto aqui? Sim, por favor. Então, de fato, a recorrente apresentou a desistência do recurso voluntário
nas folhas 304, onde resta consignado o seu pedido de desistência do recurso, de caráter irrevogado e irretratável, pois em relação à parcela do débito não homologado na compensação, a recorrente optou por realizar o pagamento de acordo com o parcelamento incentivado. Tá aqui, a petição dela é só esse trecho aqui, ó, eu transcrevi na íntegra, tá? O termo de diligência fiscal ainda destaca que, posteriormente, o parcelamento especial em questão teria sido, inclusive, objeto de pagamento antecipado, né? Ela aderiu ao parcelamento, fez esse pedido de renúncia, e depois de um tempo, inclusive, ela apresentou requerimento para quitação antecipada desse parcelamento. Portanto, o mérito do recurso voluntário não poderia ter sido julgado pelo CARF, razão pela qual deve-se acolher os embargos com efeitos infringentes. Isto posto, agora eu não sei como que é a conclusão aqui. Eu acolho os embargos com efeitos infringentes para cancelar o acórdão do CARF número tal e não conhecer do recurso voluntário. Essa foi a minha proposta, não sei se está correto. Porque o recurso voluntário não podia ser conhecido, né? Então eu tenho que cancelar o acórdão do CARF, que foi proferido o mérito, e não conhecer o recurso voluntário. Eu acho que tem que alterar o acórdão para não conhecer, né? Será que eu não sei. Porque no momento que ele dá efeito infringente, aquele acórdão não existe mais. E aí ele esclareceu que é para não conhecer o recurso voluntário. Eu acho que é mais simples do que parece. Porque no momento que você dá efeito infringente, significa que o outro acórdão já era. E aí você está dizendo que o efeito infringente é justamente não conhecer. Então, acho que não precisa nada além disso. Precisa alterar. Tá bom. Ok. Podemos passar a votação? Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relatório. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é, por unanimidade de votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para cancelar o acórdão e não conhecer do recurso voluntário. Nós encerramos o julgamento do item 122 da pauta. Agradeço aqui a participação da doutora Fernanda Rocha Taboada. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Até a próxima, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Marco Antônio, se tiver aí, o próximo é seu. Passamos para ele ou você quer mais um intervalinho? Meu? Eu acho que é do Marco Entendi, é o Antônio. meu? Qual é o número? 138 a 143. 104? 138 a 143. A gente não tem que fazer a pauta da manhã, não? É A que pauta tem da manhã só fiz... Vamos Oi? checar só. Ana? Mas é porque tem sustentação oral, acho, Marcão. E é a pauta da tarde. Sim, presidente, o patrono não chegou ainda. Nem a doutora Sueli? Seria o doutor Marcelo, né? O 138 a 143... Ele foi retirado de pauta. Foi tirado de pauta. Foi retirado de pauta. É que passaram para a gente a lista de sustentação oral com tudo. Desculpa, gente. Ok, a doutora Fernanda... O que está aqui com sustentação é o 141, Indústria e Molduras Rafting. E eu acredito que depois que a gente termine essas sustentações aí, a gente passe para amanhã, né? Porque amanhã só foi praticamente. Mas 141 está pedido também aqui. Eu não tenho 141 de sustentação aqui. Não, então, os outros processos da mesma empresa está como retirado de pauta. E o 141 não está com destaque de Para retirado. mim está retirado também, não foi retirado depois. Ah, então. Tá, então todos retirados. Sim. Foi retirado a pedido... Obrigado, Salvador. Então, nós vamos voltar aqui. Tem alguns que foram retirados, então, e não estão na pauta anotada. Aí eu me perdi. O 141 não está? Não está, não. É que o 141, ele foi tirado extemporaneamente, porque o contribuinte pediu fora do prazo, mas em virtude da PFN ter pedido, né, todos, deixando um. E aí eu concedi. Então, deve ser só esse.
Só o 141 aí que não tá. É só o 141, porque foi um pedido extemporâneo, mas justificado. Bom, então não tem mais tentação, agora podemos voltar para amanhã. Não, agora a gente volta onde a gente parou, que é ter com SESH do Ari, se eu não me engano, ficaram alguns. É isso, doutora Ari? Presidente, caso o patrono entre na sala até as 18, eu posso chamá-lo aqui? Nós vamos seguir a ordem. Talvez Ok. fique até para amanhã esse processo, mas se não tiver julgado, pode. Tá, eu aviso aqui. Obrigada, doutora. Bom, obrigada. É o 61 ali. O 61. Não, faltou o 48, 50, 52. O resto foi tirado pela PFN. Aí, exatamente. A gente começa no 50, é isso, doutora Ari? No 48, desculpe. O 48, o 50 e o 52 são iguais. Pode julgar junto. Ok. Eu só ia perguntar para o doutor Marco Antônio se nós continuamos, ele precisa de uma pausa? Não, não precisa não, pode continuar. Podemos continuar? Ok, então nós passamos para o julgamento do item 48. Doutor Ari, cuja recorrente é Tecumseh do Brasil Limitado. Como são iguais, eu coloquei o 48 na pasta, que é o 901, final 2011. Eles são iguais, a redação é a mesma. O que muda é o trimestre. Doutora Ari, nós vamos julgar o 48 e 50? 48, 50 e 52. Ok, então, complementando, nós passamos ao julgamento dos itens 48, 50 e 52, cuja recorrente é Tecumseh do Brasil Limitada, de relatoria da doutora Ari. Doutora Ari, por favor. Agora, mas não está na pasta não, Ari. Não tá? É a resolução, Marcelo. É resolução. 48 não está aparecendo aqui para mim, não. Então, a minha não atualizou. 901, 901. Resolução 901, 901. O meu não então a minha caixa está desatualizada. Resolução Tecumseh. Não tá aí, eu coloquei. Tá aí para vocês? Resolução 901, tá? Se você apertar F5, ele atualiza a página. Tá, aqui atualiza a pasta. Se clicar em cima do nome Ari, aparece, né? Tá desde ontem na pasta. Não tá não, meu filho. Agora atualizou e apareceu. O meu não tava, não. Agora apareceu, Ari. É só a sua que não aparece. Fazer o quê? Apareceu, Ari. Tá bom. Você tá falando, eu acredito. Apareceu aqui Por favor, doutora Ari. Vamos lá. Esses três pedidos, o 48 e o 50, são todos de créditos de PIS/PASEP não cumulativos. O 48 e 50 é referente à exportação e o 52 é referente ao mercado interno. Esse aqui é o primeiro trimestre de 2009, o 50 é o segundo trimestre de 2009 e o 52 é o terceiro trimestre de 2009. Muito bem, foram pedidos de ressarcimento. Essa é uma indústria de motocompressores herméticos para refrigeração e ar-condicionado, produz unidades condensadoras e os componentes afins, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, ou seja, uma indústria complexa. E aí foi emitido um relatório fiscal extenso de mais de 40 páginas, de mais de 30 páginas, que estão no processo. Eu não reproduzi aqui porque o relatório é muito grande e foram glosadas diversos insumos matéria e serviços. E aí eu usei o relatório da RJ porque eles fizeram uma fiscalização só, apuração de créditos de 2009 e 2010 inteiros. Então, todos esses processos que estão aqui, e mais um monte que não foram distribuídos, alguns foram retirados pela PFN, outros estão para ser distribuídos, outros estão em outras turmas, mas todos são referentes ao mesmo relatório fiscal. Então,
e esse relatório fiscal foi fazendo por trimestre, como é comum. Nesse caso aqui, foram apresentados arquivos digitais imensos e eles glosaram serviços contratados com uma empresa que presta serviço para eles, de almoxarifado, de coleta de materiais. E eles têm eu queria só fazer um parênteses que está escrito assim no próprio relatório fiscal. No contrato de prestação de serviços, observa-se que o objeto da contratação refere a atividades que fogem ao escopo do core business da empresa, ou seja, são atividades que não estão aplicadas na produção industrial. Logo, as atividades contratadas com a empresa ISS Service System tratam-se de atividades MEI. Ou seja, eles analisaram o contrato da empresa e glosaram. Além de glosar várias outras coisas, receita de revenda de sucata e mais vários insumos. Eu não vou descrever os insumos, porque, como todo mundo já viu, que é uma resolução. Por que eu pedi resolução? Por que eu estou pedindo uma diligência? Lá no meu voto, a própria empresa tem uma petição aí, eu coloquei antes do voto, no item 8, a própria empresa pediu para o CARF reunir todos esses processos para serem julgados em conjunto. O CARF não fez isso. Os processos estão espalhados. O meu voto lá na página 9. Verifica-se na origem a controvérsia instalou na análise de crédito. Mas o que eu queria chamar a atenção é que tanto no relatório fiscal como no acórdão da DRJ, o relatório da atividade fiscal diz o seguinte: a instrução normativa 247 e a instrução normativa 404 vieram a definir o conceito de insumos para fins de cálculo do crédito de PIS e COFINS não cumulativos, respectivamente. E o acórdão da RJ, a sistemática de apuração não acumulativa foi regulamentada pela instrução 247 e 464. Ou seja, ficou aquele conceito restritivo que a gente já discute muito nessa turma, que fica impossível o nosso julgamento. Além do mais, eu fiz um arrazoado sobre conceito de insumos, mas já está muito batido. Eu vou direto à conclusão, que está lá na página 17. Diante do fato de não existir nos autos laudo técnico que descreva o processo produtivo da recorrente, o que impede este relator de avaliar a relevância e essencialidade dos insumos objeto da lide, deve ser convertido o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem, diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realize uma reapuração das contribuições nos termos do recurso extraordinário do STJ, do parecer normativo 5 da COSIT e da instrução normativa 911 da própria Receita Federal. Elaborado o relatório de análise da reapuração efetivadas, deve ser dada a ciência recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação. Esse é o meu voto, e eu queria abrir um parênteses para dizer o seguinte: a própria recorrente ela fez uma demonstração do fluxo produtivo dela, mas ela fez um fluxograma muito pequenininho, não dá para entender o que pertence ao que, e esse contrato de serviços não tem como relacionar. A gente tem decidido nessa turma que, se for possível, a gente julga esses insumos para julgar se eles são relevantes ou não, se eles podem merecer o crédito ou não. Nesse caso, é completamente impossível, porque não tem a descrição do processo produtivo, não tem um laudo técnico dizendo qual é a relevância, ou quais são as etapas do processo. Por isso, eu não me vi com outra alternativa a não ser baixar em diligência esses processos. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos passar o voto? Ari, eu tô com uma dúvida, Ari. Eu sou conceito. Você sabe que eu lá na origem, quando a gente começou a discutir essa questão de converter em diligência para reapurar PIS e COFINS, eu fui contra, e depois eu passei a votar nesse sentido pela colegialidade. Mas eu até hoje não tenho simpatia nenhuma por isso. Eu acho que se os autos estão instruídos, a gente tem que votar. Como a gente fazia antes da decisão da STJ. Então,
Mas eu cedi, eu mudei, porque eu não vou ficar aqui insistindo e tomando 7-1, 7-1, enfim. Só que agora, o que acontece? Pelo menos é assim que eu penso. Eu acho que quando nos autos há uma evidência, há uma descrição do processo produtivo, com laudo ou não, mas uma descrição detalhada do processo produtivo, na qual a fiscalização tenha se baseado, a gente pode pedir à unidade de origem que faça uma releitura à luz da decisão do STJ, à luz do parecer normativo 5 de 2018. Aí ele faz uma releitura dos autos de acordo com o 5. Eu, mais uma vez, eu não gosto disso, mas as nossas decisões vêm sendo nesse sentido. Agora, você está dizendo que nos autos não tem descrição do processo produtivo? Não tem laudo técnico? Agora, me diz, como é que a fiscalização fez esse trabalho? Que ele chamou de visitas técnicas ao estabelecimento. A fiscalização fez visitas técnicas ao estabelecimento e ela mesma concluiu, eu vi isso, eu vi aquilo, mas ela não descreve, mas não tem uma descrição não tem apontamentos dessa visita. Ela fez apontamentos. A própria recorrente no recurso voluntário, ela apresenta lá um pequeno fluxorama da divisão dos departamentos, mas eu não sei o que cada departamento faz, o que é usado em cada departamento. A fiscalização não foi diligente nesse ponto. Eles fizeram visitas técnicas, e nessas visitas técnicas eles viram a produção lá, isso não se relaciona à produção, e assim foi. Eu não me seguro... Sabe o que, Ari? São duas coisas distintas. Eu normalmente, quando eu vejo o trabalho da fiscalização, e ele diz, isso aqui é insumo, isso aqui não é insumo, eu infiro que houve uma visita técnica, houve alguma avaliação do processo de produção. Porque, do contrário, do jeito que está escrito, a sua resolução, eu acho que é caso da gente decretar nulidade do ato administrativo, do despacho decisório, né, por falta de motivação. Não tem fundamentação fática para ele dizer, para ele sequer aplicar a IN 247 e a IN 400, para ele aplicar um conceito restritivo. Você não tem nada. Você não tem. Como é que o contribuinte, olha só, como é que o contribuinte vai se defender se ele não sabe com base em que a fiscalização fez o trabalho dela? Agora, se a gente tem alguma evidência nos autos de que houve uma avaliação do processo produtivo e então aplicadas as INs, a gente pode pegar essa avaliação e dizer, olha, fiscalização, faça uma releitura. Já disse, como eu disse para vocês sempre, eu acho que a gente deveria julgar de qualquer maneira, mas fui superado, então a gente deveria pegar essa avaliação da fiscalização e pedir para ela fazer a releitura. Beleza, então vamos fazer a releitura. Agora, se a gente, do jeito que você escreveu a sua resolução, não dá para a gente ir em frente. Desculpa, eu acho que do jeito que está escrito, você diz assim, não tem nada. Então não tem uma fundamentação, não tem... O despacho decisório não foi motivado. No processo, tem o relatório fiscal. Eu coloquei o processo aí para vocês. Se você quiser olhar o relatório, ele começa aí nas folhas 7, é logo no comecinho do processo. Nas folhas 10 até 43. Se você quiser dar uma olhada, você pode até me criticar se eu avaliei errado o... Não, eu só estou querendo conversar, você concorda comigo? A gente dizer que não tem nada... Não é que não tem nada. Dizer que não tem nada... Mas é isso que você escreveu aqui, Ari. Você escreveu aqui no teu voto o seguinte, olha só. Técnico. Ele diz assim, diante do fato de não existir laudo... Não tem mesmo. Não existe laudo, de não existir nos autos laudo técnico de descrever o processo, o que impede o relator de avaliar a relevância e essencialidade dos insumos. Agora, como é que a gente vai converter o julgamento em diligência? Como é que os caras vão fazer isso? Como é que a unidade de origem vai fazer essa avaliação se não tem elementos para isso? Posso falar duas coisinhas?
A fiscalização foi lá. Geralmente, nesses processos, o mínimo que eles analisam são as notas fiscais. Eles olham lá se aquele produto ou aquele serviço ele foi consumido ou não no processo produtivo. Isso é o mínimo que eles fazem na IN do IPI, tá? Então, assim, método para glosar, o fiscal teve. O Ari, ele está tentando trazer a análise para a essencialidade. E aí ele quer esclarecer com a questão do laudo. Eu acho que a única coisa que faltou aí, Ari, talvez, viu, Ari? Talvez seja você mandar o contribuinte fazer esse laudo já alocando as glosas, né? Ele mesmo, olha, essa glosa aqui está aqui no processo produtivo, essa outra está aqui. Eu acho que dá o círculo final, né? Porque eu entendo o que o Marcelo está falando, porque eles não listaram, não sei se listaram ou não, que foi, provavelmente listou que foi glosado, né, gente? Listou. Mas eu acho que esse trabalho pode ficar de trazer glosas, indicando as notas fiscais e o momento em que aquilo é essencial e relevante no processo produtivo dele. Agora, entendo que não é nulo esse despacho, justamente porque a fiscalização, no mínimo, olha as notas fiscais e entende que aquele serviço, aquele bem não foi consumido integralmente, como a IN do IPI pedia, né? Então, acho que entendo perfeitamente o raciocínio do doutor Ari, eu acho que está faltando só isso. É o contribuinte fazer um relatório das glosas, indicando as notas fiscais e aonde esses bens ou serviços foram aplicados no processo produtivo. E aí a unidade de origem, ela opina, ela acolhe o que ela entender com base no parecer número 5. Entende? Porque senão aí acaba virando também ela tem que começar toda a fiscalização de novo. Então, eu acho muito perigoso a gente proferir essa decisão dessa maneira. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, que a fiscalização reveja, né, a gente pode até dizer para intimar o contribuinte para fazer essa alocação que a Semira me sugeriu, mas então que a fiscalização reveja os seus critérios à luz do parecer 5 de 2018, aí tudo bem. Agora eu acho que a gente, porque do jeito que está escrito, a gente parece sinceramente que faltou alguma coisa para tomar a decisão. E eu não acho que tenha faltado, não. Eu sinceramente, nesses casos, eu nunca digo que está faltando. Eu acho que a fiscalização fez o trabalho dela. Eles foram lá, fizeram a visita deles e separaram o que eles achavam que era insumo e que não era. Então, eu acho que a gente tem que devolver o processo para eles e dizer, olha, você faça uma releitura, pega os critérios que você adotou, seus apontamentos, e faça uma releitura de acordo com o parecer 5 de 2018. E eu acho que é até interessante dizer para o contribuinte fazer uma alocação. Agora, eu, sinceramente, do jeito que está escrito, não tem laudo, eu tiraria isso, entendeu? Eu tiraria essa questão do laudo aí, porque nem sempre, a gente não precisa de um laudo propriamente dito, se houver uma descrição, se a fiscalização visitou e fez uma descrição do processo produtivo, tá bom. Agora, eu fico desconfortável com essa redação, porque pode dar a entender, né, uma ausência de fundamentação. É só isso. E aí a gente estaria aqui começando a fiscalização toda de novo. Ó, volta lá e faz o trabalho que você não fez antes, que é o de verificar o processo produtivo. E eu acho que não foi isso que aconteceu. Eu só mudaria essa redação, entendeu, Ari? Só isso. Muito a contragosto, mais uma vez, vou votar favorável à resolução, mas... Ok. Doutora Ari? Está sem microfone. Eu acho que o João Débora não está falando, mas... Está falando sem microfone. Abre o microfone, José Adão. Doutor José Adão? Está sem microfone. Doutor José Adão? Está sem microfone. A fiscalização fez uma relação das notas fiscais de itens aplicados em máquinas e equipamentos que não atuam diretamente no processo de fabricação dos produtos. Então, tem que cada nota fiscal relacionada aqui com estado, número da nota, emissão, entrada, número do fornecedor, a descrição, a base de cálculo físico, localização das marcas, conta. Então, eu acho que
o relatório permite a gente fazer análise aqui do que a gente considera insumo ou não insumos, e na data que eles fizeram isso aqui também, eu não sei se já viu o julgamento do recurso repetitivo aí, desse novo conceito de insumos. Então, acho que cabe a nós aqui analisar e ver o que se enquadra no conceito de insumo dado pelo STJ ou não. Mas para isso eu preciso do detalhamento do processo produtivo, é isso que o doutor Ari também está pedindo na diligência. Então, quando o Marcelo fala que nem todo caso é conversão de diligência, ele quer dizer exatamente isso, quando a gente tem todos os elementos, ainda que tenha só um descritivo, enfim, quando a gente tem os elementos para fazer o julgamento, a gente faz, e eu também faço dessa forma. A questão aqui é que o doutor Ari sentiu a necessidade de um trabalho descrevendo a essencialidade daquilo que foi glosado. Por quê? Porque, embora tenha havido análise na origem em relação a esses insumos, considerando que entender esse conceito de I, uma análise mais profunda, um descritivo por parte da empresa, mais profundo do processo produtivo. Então, se a gente olha lá uma máquina, a gente olha lá um bem, sem esse detalhamento, a gente não consegue também dizer se é ou não insumo com o novo conceito. Então, essa parte, doutor Ari, está sentindo falta. Porque eu acho que a análise não pode ser só do nome do insumo, o nome da glosa, né? A gente precisa um pouco mais que isso, quando não tem um laudo de essencialidade. Que o doutor Ari quis dizer que a ausência total é de um laudo que trabalha a essencialidade, não que não tenha havido análise anterior, com outro critério, claro, né? O critério vigente na época. Então, a gente poderia, na minha concepção, pegar cada um, como a gente faz em muitos votos de Salvador, do Marcelo, analisar insumo, mas aqui, se não está descrito corretamente, com detalhes do processo produtivo, como que a gente vai poder? Nós vamos inferir que não podemos também dar insumo em tese e não podemos correr o risco de dar algum insumo que não é mesmo, não tem essa qualidade. Ok. Doutora Ari, por favor. Eu não me incomodo de mudar a redação da conclusão, sem problema nenhum. Se isso faz inferir, eu de maneira nenhuma desmerecer o trabalho fiscal. De maneira nenhuma. O que eu digo é o seguinte, o foco do trabalho fiscal foi no conceito antigo de insumo, daquele que se desgasta no processo produtivo, a gente já está completamente superado. Não que eles não fizeram um bom trabalho, muito pelo contrário, eles foram lá, mas a falta de um laudo técnico, eu entendo que é essencial para se entender o processo produtivo e se entender a relevância de cada glosa. Então, não me incomodo de tirar o termo aí, laudo técnico, e mudar. Eu posso dizer o seguinte, que deve-se, então, avaliar a relevância e essencialidade dos insumos, devendo-se converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem reavalie, faça uma reapuração das contribuições com base no... Só posso trocar 2, 3 palavras. Eu proponho a seguinte redação. Deve-se avaliar a relevância e essencialidade dos insumos objeto da lide, portanto, deve ser convertido o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem, diante da nova interpretação, realize uma reapuração das contribuições, elabore um relatório da análise e reapuração eventualmente efetivadas, deve ser dada a ciência recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação. E após os autos, retorna esse colegiado para julgamento. Vocês acham que melhora a redação, deixa menos contundente? Que há necessidade de uma diligência, que há necessidade de uma reanálise, isso eu não tenho dúvida. Mas a análise aí, se está enquadrada ou não, até com relação ao que a doutora Senis falou, do laudo, para escrever o processo produtivo, aí sim, mas
reanálise, fazer uma reanálise, um reenquadramento, fazer de novo. Os caras fizeram o laudo, primeiro com base no que estava vigente à época dos trabalhos fiscais. E levando em conta também o entendimento deles lá, a interpretação deles da legislação vigente na época. Era a gente mandar que os caras falem, agora você apura o crédito aí, em função eu acho que a gente tem que decisão do STJ, isso acho que no meu entendimento não caberia. Você desloca O para trabalho foi ele. feito. Agora vou pedir para fazer de novo o trabalho? Quando eu faço esse tipo de diligência, eu ponho para o contribuinte fazer. Ó, você pega o que foi glosado, aponta as notas fiscais e aponta onde ele está sendo aplicado no processo produtivo. E aí a unidade de origem, ela vai só conferir, se ela achar que alguma coisa acaba no parecer número 5, ela diz e bota o montante, mas é o contribuinte que tem que fazer todo esse trabalho, na minha opinião. Ele é o que conhece melhor, né? A regra mudou. Quem conhece melhor é ele. O contribuinte deveria ter feito isso já na questão de conformidade. As notas fiscais não dava, era outro critério, né? Ele estava se defendendo do conceito de IPI. Né? Se ele já tivesse trazido a noção de essencialidade, mesmo só com base na jurisprudência do CARF, na manifestação de inconformidade, a gente poderia continuar discutindo, mas pelo que eu entendi, não tá em nenhuma etapa traduzido o atual contexto do conceito de insumo. Então, se ele tivesse trazido a manifestação de conformidade, ainda que sem repetitivo, olha, é essencial, segundo a jurisprudência do CARF, por causa disso, beleza, continua o julgamento, não haveria necessidade de uma diligência. É que não houve isso aqui, ele se defendeu simplesmente da questão do conceito de IPI, e não dá para a gente julgar no conceito de IPI, como também não dá para a gente analisar a essencialidade se nós não temos o descritivo. Então, eu acho que a melhor sugestão, que eu acho, salvo o melhor juízo, é você mandar para o contribuinte tudo. Olha, pessoal, pega a glosa, aponta as notas e aponta onde ele é essencial no processo produtivo. E aí você dá vista para a unidade de origem com base no parecer 5. Você não acha que o contribuinte deveria ter feito isso já? O que ele não fez? Não acho. Nós estamos agora de novo pedindo para... Não, desde que ele não tenha trabalhado a questão da essencialidade, por exemplo, ele sofreu a glosa no IPI. Se ele se defendeu da glosa do IPI, mas sem um precedente vinculante como tem agora, eu acho que ele não pode ficar prejudicado. Agora, se ele mesmo sem o precedente vinculante tivesse trabalhado com a noção de essencialidade e trazido já essas informações, aí é outra coisa. Por exemplo, aí a gente poderia seguir o julgamento. Ele foi glosado neste item, nessa rubrica. Ele deveria trazer a defesa dele, dizendo, isso daqui é utilizado na máquina tal, que processa a peça tal, não sei o quê. Se possível, podia ter trazido um laudo já do processo produtivo dele. Então, o que era a obrigação dele fazer, ele não fez, perdeu, houve a preclusão, nós estamos devolvendo para ele fazer. Eu acho que não há preclusão quando tem fato novo. E o fato novo a glosa foi feita na IN do IPI. Né? Se ele se defendeu com essencialidade, ok. Ele realmente seguiu o que ele deveria ter feito. Agora, se ele não se defendeu na essencialidade porque simplesmente não tinha precedente vinculante, eu acho que ele tem a oportunidade agora porque simplesmente é um fato novo, não tem preclusão de fato novo. Você tem no meio do processo, nem no meio, né? Você tem depois de anos de processo, um novo precedente judicial vinculante a todo mundo, inclusive a gente. Eu tenho um processo de que, mesmo sem precedente vinculante, bem antigo, ele já seguiu a essencialidade. Aí o ônus foi dele de trazer se era essencial ou não. Agora aqui, se a gente está no meio de uma discussão que não subsiste, que ele se defendeu em relação ao IPI. Então, enfim, eu acho que... Eu mudei a redação um pouquinho, ver se vocês concordam. Desde a minha passagem anterior pelo CARF, os contribuintes mais preparados, mais previdentes, eles já traziam essa discussão aí. Naquela época era discussão de conceito de IPI, e uns defendiam até o conceito do dado do imposto de renda. Então, independentemente de ter ou não fato novo, a pessoa já trazia
dizendo, isso daqui faz parte do meu processo de produção. Isso aí, por que faz parte? Faz parte que é utilizado na etapa tal, na etapa X, e isso eu tenho direito, embora às vezes não ganhasse. Já tive casos, discussões homéricas lá, de um cara querer anular o auto de infração, colega anular o auto de infração, julgador, porque o cara usou o conceito do IPI. Mas não, ele usou o conceito do IPI porque ele acha que o conceito do IPI está certo. Agora nós aqui vamos falar, não, o conceito, aliás, usou do IPI. Não é o conceito do IPI, é um conceito mais alargado. Agora, hoje, ainda é mais alargado com a decisão do STJ. Então, nós aplicamos a decisão do STJ. Acho que nós não podemos devolver para o fiscal lá apurar esse ressarcimento, levando-se em conta o conceito atual que está vigente, que é o do STJ. O contribuinte tem que fazer esse papel. Agora, um laudo de produção... minha concepção, o contribuinte tem que fazer esse papel. Né? E se o precedente da STJ é vinculante para nós, como se sustenta uma decisão em que temos um procedimento? Eu mudei a redação. Não é aplicado por contribuinte, não fez uma prova, ele deveria ter previsto que 9 anos após ele ia ter que dizer o que é essencial. Entende? A questão é essa. Eu acho que a gente tem que... a questão da preclusão é uma coisa séria, mas a gente tem que ver quando ela ocorre ou não. Ele não trabalhou o conceito de essencialidade. Não trabalhou. E a gente tem que trabalhar. Como é que a gente vai considerar precluso para ele se lá em 2011 não tinha essa fixação de conceito? Porque ele exerceu, ele se defendeu de alguma forma, certo? Não é que ele... Se ele não tivesse dito nada de coisa alguma de crédito, ele não teria se defendido. Precluiu as glosas, mas não é o caso. Ele se defendeu com os argumentos da época. Tal como a fiscalização procedeu com a IN da época. Entende? Não dá, não está compatível. Não está compatível o regime atual obrigatório com aquilo que aconteceu nos autos. Às vezes está, às vezes não. Nesse caso não está. Acontece muitos casos que eu julgo, eu acho que está maduro para julgar, justamente nesse sentido que o José Adel falou. O fiscal, ele argumenta que o conceito é mais restrito, e ele faz uma análise dizendo, isso aqui é meio, isso aqui está depois do processo produtivo, isso aqui é mera movimentação interna, e glosa. O contribuinte vem argumentando, não, isso aqui faz parte do processo produtivo por isso, isso e isso, ele usa o conceito de despesa necessária do imposto de renda e vai tocando o processo. Eu acho que quando acontece isso, dá para julgar, e eu sempre julgo. Eu fui aqui abrir o relatório fiscal, e eu, por exemplo, isso aqui é um ponto que eu acho que daria para a gente julgar. Eu não sei os outros pontos, tá, Ari? Estou falando só como exemplo esse aqui. ISS Service System. Por que ele glosou, a empresa contratou essa terceirizada para prestar alguns serviços para recorrente? Quais são os serviços que ela presta e por que ele entendeu que não era insumo, com o conceito da IN 404? Confirmando que o serviço prestado pela ISS trata-se de atividade meio da TECUNCH, temos os fatos observados nas visitas às instalações da empresa fiscalizada. Nestas visitas, verificamos que os veículos industriais foram utilizados pela IS System para descarregamento de caminhão contendo insumo, movimentação de insumo até o estoque, movimentação de insumo do estoque até o almoxarifado, movimentação de partes ou produtos em elaboração, mantidos em áreas próximas à linha de produção, ou seja, ele está descrevendo qual foi a atividade que a IS System desenvolveu dentro do processo produtivo. Ele glosou porque isso não faz parte do produto, né? Não se integra ao produto. A ISS System, Salvador, já que você está lendo o relatório, essa ISS System participa de um projeto deficiente, está escrito aí no relatório. A fiscalização intimou, o que é esse projeto deficiente que essa ISS System participa? A empresa não respondeu, diz que é parte do processo produtivo. Cadê o processo produtivo para que eu, como jogador, veja se não, mas o fiscal relatou, ele falou assim, eu fui lá, visitei a fábrica e constatei que a atividade que a ISS System faz é isso. Movimenta carga, movimenta insumo, descarrega caminhão, em produtos em elaboração. Então, ele está dizendo, aí ele vem e fala assim, portanto, os veículos industriais da empresa ISS System
não foram utilizados como insumo na fabricação, mas apenas utilizados no transporte interno de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, etc. Então, dentro do conceito nosso hoje, a gente dá crédito para esse caso. O fiscal disse onde foi utilizado. Neste caso aqui, eu não precisaria nem de um laudo. O fiscal descreveu como que isso está relacionado com o processo produtivo. Agora, estou falando desse aqui que eu peguei agora, tipo, tirei um pedaço do relatório. Eu não sei os outros pontos. Eu acredito que você tenha dúvida em outros pontos também, não apenas nesse, né? Como eu disse, eu não desmereço o trabalho fiscal. O trabalho fiscal foi feito, por isso que eu não considero nulo. Mas para que eu possa fazer esse julgamento de essencialidade e relevância, eu senti falta de uma descrição do processo produtivo mais completa. Por isso. Eu acho que quando não se sente à vontade, é importante. Sim. É importante. Eu senti falta, não deve ter. Pode ser que outro julgador tivesse não sentido a falta. Eu senti falta. Por isso eu pedi a diligência. Isso é uma questão de convencimento, né? Você tem toda a razão, Maurício. Eu mudei a redação e quero saber se você... Porque eu vou votar pela diligência. Diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, intime a recorrente a elaborar quadro comparativo que indique as glosas efetivas relacionadas ao processo produtivo. A unidade deve avaliar tais informações nos termos do recurso extraordinário, do parecer normativo e da instrução normativa. Melhorou? Acho que também. Se melhorou a redação, eu voto pela diligência. Não quer dizer que todos votem, lógico. Mas esse é meu voto. Só quero uma redação que seja palatável. Tá, sim. Podemos passar a votação, então? Então, o relator, nos termos relatados, está propondo a diligência. Doutor Marcelo? Eu vou acompanhar o relator, mas eu quero hipotecar minha solidariedade ao José Adão, que eu partilho do seu ponto de vista. Eu acho que a interpretação que o STJ deu, né, foi do inciso 2 do artigo 3º, que está em vigor desde a 10637, desde 2002, e a outra desde 2004. Então, eu acho que todos os recursos voluntários que são apresentados, eles são apresentados pedindo uma extensão, né, um conceito mais elástico do vocábulo insumos. Então, eu concordo com o senhor, mas eu fui vencido aqui na sala, então eu vou seguindo aqui a história. Eu acho que a gente tinha que realmente julgar esses processos todos de acordo com o que está nos autos. Eu acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu também sempre tento julgar e ver os elementos argumentativos das duas partes e as provas autos e julgar. Mas isso é uma coisa se o relator não se sente à vontade para julgar, ele acha que não está convencido, a diligência pertinente, eu acompanho o relator. Acompanha o relator? Obrigada, doutor Salvador. Doutor José Adão? Eu respeito ao doutor Ari, e também, se eu votar contra, ele vai passar o processo para eu julgar. Então, eu acho que ele que vai relatar e vai julgar, e ele necessita desses dados, então, eu respeito a ele, eu vou acompanhar, apesar de eu ser contra a diligência em geral. Muito obrigada, doutor José Adão. Doutora Semiramis? Eu acompanho o relator, só queria pedir para o Ari colocar a redação final da diligência na pasta, por favor. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos na diligência, nos termos do voto do relator. Com isso, encerramos a votação desse item, na verdade, do
de 2 itens, né? E agora... São 3 itens, né? É o 48, 50 e 52, não é isso? Então, são divididos 48, 50, eu estava aqui com retirado. 48, 50 e 52, a decisão foi a mesma, né? Por unanimidade de votos, a diligência. Com isso, encerramos os processos da recorrente DECONSE e passamos agora... O item 57 nós já julgamos? Deixa eu ver minha anotação aqui. Não, acho que não. Já julgamos, né? 57 é do Marco, a aviação cruzeiro. Julgamos esse? Desculpa, a autoaviação. Julgamos lá. Tá sem microfone, Marco. Julgamos. Caiu quase todo. Tempo, né? Pronto. Deixa eu verificar se a gente já jogou. Eu não lembro mais. Só um minuto. A gente fugiu da ordem, mas acho que teve algum motivo que eu fiz. Acho que teve julgamento dele, sim. Foi julgado, sim. O 57 já foi julgado. Muito obrigada, Vitor Marco. Então, agora é o 61? O 61 já foi também. Não foi não. Não foi. Foi não. Voltamos a ter conselho do Brasil com o doutor Ari. O doutor Ari achou que estava livre e não tem mais. Eu só tô causando confusão hoje, eu vou tentar ser... Peraí que eu tô colocando numa... Os da manhã todos terminaram, então? Terminado. Que restaram. Estou colocando na pasta... Se você quiser fazer os do Breno, Marcelo, pode fazer. Não, só é o 61. O 61 é o 617. Tá aí, voto Tecum C 617. Posso anunciar então, doutora Ari? Pode. Nós passamos então ao julgamento do item 61 da pauta, cuja recorrente é Tecum C do Brasil Limitada, de relatoria do doutor Ari. Doutora Ari, por favor. Se eu lembrar, esse aqui eu já esqueci. Eu estou causando tanta confusão que agora eu vou ser mais cuidadoso aqui nas minhas... Isso aqui é uma declaração de compensação de crédito de COFINS não cumulativa do mês de 2004. É o crédito que a empresa disse que tinha. Deixa eu me lembrar. Aí, após minudente trabalho de verificação dos créditos alegados, a fiscalização glosou as seguintes rúbricas: aquisições de insumos que não dão direito a crédito, aluguéis pagos a pessoas físicas e insumos aplicados nos produtos vendidos para a Zona Franca de Manaus. Essas foram as glosas que foram feitas nesse mês. A recorrente diz que ela concordava com as outras glosas e ficou só a glosa dos insumos, os créditos dos insumos produzidos para serem vendidos na Zona Franca de Manaus. Ela disse que a venda para a Zona Franca de Manaus se equiparava à exportação e que, portanto, não havia incidência da COFINS sobre essa receita e, portanto, como se equiparava à exportação, ela poderia aproveitar os créditos como se fossem lá do artigo 6º da 10833, que permite apuração de crédito na exportação. Hoje já está pacificado o tema. Até tem uma súmula 153 do CARF que diz exatamente isso, que as receitas dos produtos vendidos para a Zona Franca de Manaus se equiparam à exportação. Mas naquela época não vigia isso. E aí, desculpem, eu esqueci de uma coisa. Ela tinha entrado com um mandado de segurança que reconheceu
o direito à isenção aqui. Vejam só. A decisão judicial obtida pela recorrente no mandado de segurança apenas lhe reconheceu o direito à isenção da COFINS e do PIS nas operações de venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus. Ela entrou com o mandado de segurança, o mandado de segurança, a decisão foi essa. As vendas para a Zona Franca de Manaus são isentas da COFINS. Como a justiça disse isso, a recorrente interpretou o seguinte: bom, já que a justiça me disse que a receita da venda para a Zona Franca de Manaus é isenta, se compara à exportação, eu posso usar o crédito que é permitido pela lei para a exportação. A delegacia, com base nesse relatório fiscal, não considerou a decisão judicial, e a DRJ também chegaram à mesma conclusão. Delegacia e DRJ o quê? Que a decisão judicial apenas disse que as vendas são isentas de exportação, não garantiu o aproveitamento de créditos. Portanto, a DRJ disse que não há concomitância quanto o recurso está dizendo. Naquela época, a manifestação de conformidade dizia assim: a sentença judicial me disse que eu sou isento, eu tenho direito a aproveitar os créditos. A DRJ disse o seguinte: não tenho direito porque a sentença não te garantiu isso, portanto, não há concomitância. A discussão no seu mandado de segurança é sobre isenção, a discussão aqui é aproveitamento de créditos, não há concomitância, mantenho a decisão da delegacia. Esse é o resumo aqui da briga. Mais tarde, quase no final do processo, como havia outros processos, ele está no meio desse trabalho fiscal enorme, muitos deles já foram julgados e muitos dos débitos, porque declarações foram consideradas não declaradas, os débitos foram para execução. E a recorrente aqui aproveitou, fez um bolo de débitos, de processos, e ela mesma entrou com uma informação no processo que eu coloquei aqui na página 5. Pedido de suspensão de débitos tributários. A recorrente vem por seu procurador infracionado encaminhar cópia da ação anulatória de débito fiscal com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. E aí eu coloco aqui uma cópia da petição inicial, está aqui a distribuição urgentíssima com carimbo, e o pedido é o seguinte: que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigidos nos autos do processo de débito, seja intimada a secretaria acerca da decisão da suspensão, a citação da procuradoria, e aqui ela cita nominalmente os processos, um deles é esse. Ao final, seja procedente, além dela pedir a suspensão, ela pede o seguinte: tendo em vista a legitimidade dos créditos relativos a aquisições de insumos utilizados na produção de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, como decorrência lógica da norma legal que expressamente concede a isenção de PIS sobre a receita oferida em tais vendas de créditos apurados nos processos. Aqui tem uma lista de processos e mais embaixo ela cita esse 617, bem como a solicitação de prova pericial, tudo para comprovar o direito alegado pelo autor. Ou seja, o que ela não discute, como ela viu que o mandado de segurança só garantia a isenção para ela entrou com uma ação declaratória, anulatória de débito para discutir a legitimidade dos créditos. Então, nessa ação anulatória, ela pede que seja declarada a legitimidade dos créditos para que sejam anulados os débitos. Entendi eu? Mais uma vez a questão interpretativa. Já vou adiantando o voto presidente para não ser redundante. Entendi eu que já que ela está discutindo nessa ação anulatória a legitimidade dos créditos, e justamente foi isso que a DRJ e a DRF disseram, os créditos não são legítimos para ser utilizados. Eu entendi que é concomitância e não tomei conhecimento do recurso.
Esse é meu voto. Desculpe, gente. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma questão? Então, o relator está propondo não conhecer em razão da concomitância. E é o item 61. Por favor, doutor Marcelo. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão. Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância. Isso foi o item 61. Vocês querem dar 5 minutinhos ou passamos para o processo, doutor Adão? 5 minutinhos? Então, tá bom. Até para a gente garantir nossa gravação, né? Ana, por favor, podemos parar a gravação? Sim, presidente, gravação interrompida. Muito obrigada. Então,